Tudo bem? Meu nome é Jefferson, sou advogado, especialista em direito empresarial e eu queria falar um pouco sobre as duas medidas provisórias que nós tivemos nessa semana e semana passada, editadas pelo governo como um plano emergencial nessa época que nós estamos passando aí pelo coronavírus, pela Covid-19, e o meu objetivo é dar um norte para você que é empresário, você que é empreendedor, de saber mais ou menos qual que é a medida que vai beneficiar você, que vai te ajudar a passar por esse período. Então eu não vou falar tudo que essas medidas provisórias trazem, mas de alguma maneira eu quero falar dos pontos principais. E os pontos principais das duas medidas provisórias para aplicar aos funcionários, eu acredito que são a possibilidade de antecipação de férias, a questão da redução da jornada de trabalho e também a questão da suspensão do contrato de trabalho. Qual medida adotar? A medida a adotar, ela depende muito da forma do seu empreendimento. Se o seu empreendimento é um empreendimento que tem atendimento só externo, se você só atende público, tem que ser presencial, você depende disso, senão não funciona o negócio. Ou se você consegue ter expediente interno, que seja uma parte, que você tem administrativo, mais de uma pessoa, em empresas pequenas, geralmente administrativo é uma pessoa, ou se você consegue manter o seu pessoal trabalhando em home office, se você consegue fazer o pessoal trabalhando por telefone. Então depende do seu tipo de empresa, se é uma empresa um pouco maior, um pouco menor. Mas o que é interessante aqui? Começando pela possibilidade de antecipar férias. Você pode antecipar férias ainda que o funcionário não tenha adquirido o direito a elas. Você pode, avisando 2 dias antes, 48 horas antes, conceder férias no mínimo de 5 dias. Também pode ser férias coletivas. E aqui o bom é que você pode só avisar o pessoal da sua própria empresa, não precisa cumprir os outros requisitos das férias coletivas. E falando uma férias individual, você vai avisar o funcionário, ele vai entrar em férias, você tem que pagar o salário das férias só no 5º dia útil do mês subsequente e o abono, 1/3, você só precisa pagar com a gratificação natalina lá em dezembro. Então você tem esse prazo para fazer esse tipo de pagamento. Então quem antecipa férias vai continuar pagando normal, mas ele vai ter essa facilidade de prazo. Então é o primeiro pensamento do empresário, antecipar férias, se for possível, lógico, principalmente quem está em grupo de risco. O segundo é a redução da jornada de trabalho. Para a redução da jornada de trabalho tem os percentuais, que é 25%, 50% ou 70%. E qual que é o prazo máximo dessa redução de jornada? São 90 dias, são 3 meses. Então você vai avisar o seu funcionário, vai ter que fazer ali um acordo individual ou coletivo, tem as duas possibilidades. Via de regra, assim, maior, para até 3 salários mínimos eu vou falar. Você pode fazer um contrato individual e esse funcionário ele vai ter essa redução da jornada. Como é que vai ficar o pagamento dele? O pagamento dele vai ficar conforme a redução da jornada. Se você reduz 50% da jornada dele, os outros 50%, o governo ele vai dar ali uma compensação, mas não é que o governo vai pagar a metade do salário. Então, se ele ganha 2.000, o governo não vai pagar 1.000. Ele vai pagar 50% do que o funcionário teria direito ao seguro-desemprego. É importante citar isso para o empregado, para que não tenha problema depois, já que vai ter uma pequena redução aí, né, da renda dele, para alguns um pouquinho maior. Existem exceções, tem exceção acima de 3 salários mínimos, até 2 vezes o teto da Previdência, que é R$ 12.000 e alguma coisa, mas via de regra, para esses funcionários que ganham até 3 salários mínimos, você vai ter essa compensação. Se reduziu 70% da jornada, você vai ter ali uma compensação do governo de 70% do que a pessoa teria de direito ao seguro-desemprego. Outro ponto importante é se falar da estabilidade. Funcionários que tiverem redução de jornada de trabalho, eles vão ter estabilidade pelo tempo da redução. Então, por exemplo, se você dá 1 mês de redução de jornada de trabalho, ele vai ter 1 mês de estabilidade depois que ele voltar dessa redução. Então, ele vai ter 2 meses de estabilidade. Se você der 3 meses de redução de jornada de trabalho, quando ele voltar, ele vai ter 3 meses de estabilidade no trabalho. O terceiro ponto é a questão da suspensão do contrato de trabalho. Suspensão, o funcionário
não trabalha, ele fica em casa, você não pode, você que vai pretender colocar em suspensão algum funcionário, ele não pode trabalhar, tá? Porque senão você vai responder por sanções se fizer isso. 60 dias é o prazo máximo, vai ter estabilidade também pelo mesmo período que ficar suspenso. Então, se ele ficar 2 meses, 60 dias com o contrato suspenso, quando ele retorna, ele tem 60 dias de estabilidade no trabalho dele. Isso é importante se levar em consideração. Essa possibilidade do governo pagar, né, o salário dele nesse período que está suspenso o contrato, sem nenhuma participação da empresa, é para empresas que têm faturamento, receita bruta anual de até 4,8 milhões de reais. Isso também é uma coisa interessante a se falar. E para aqueles funcionários que ganham até 3 salários mínimos, os R$ 3.117 por mês, você faz um acordo ali individual com ele, dizendo que ele vai estar aí 30 dias, 15 dias, 60 dias com o contrato suspenso, e o governo vai pagar para ele 100% do que ele teria de direito ao seguro-desemprego, nessas condições, se ele ganha até 3 salários mínimos, né? E se a empresa tem até 4,8 milhões de receita anual. Mas especificamente eu estou falando desse exemplo porque a maioria das empresas que a gente tem por aí, né? As grandes empresas, elas vão ter outros critérios. Então isso é importante se levar em consideração. A suspensão do contrato de trabalho é o mais brusco, né? Então, empresas que só têm atendimento presencial, acredito que a suspensão do contrato de trabalho é mais efetivo. Ou antecipação de férias. Agora, se você consegue manter o seu negócio, só não no mesmo nível que estava antes, lógico, porque agora está tudo parado, a redução da jornada de trabalho é uma forma que você tem de manter as funções essenciais da sua empresa. Então, você pode pegar o pessoal que faz atendimento público e você faz uma antecipação de férias e depois, se ainda não voltar tudo ao normal, você pode suspender o contrato de trabalho. Se você tem uma equipe ali só reduziu, né, o trabalho, mas você precisa fazer ela girar, você consegue fazer em home office isso acontecer, você pode fazer uma redução da jornada de trabalho para ter que pagar menos, né, salário. Outro ponto assim de exceção é que na suspensão do contrato de trabalho suspende também os pagamentos dos tributos que você deveria pagar, tanto que não precisa pagar nem INSS, o funcionário nesse período pode pagar INSS de forma facultativa. Então, eu não estou tentando esvaziar o tema, mas estou falando do principal. Tem alguns pontos que são delicados e provavelmente vão ser judicializados, alguns já foram inclusive, mas principalmente a antecipação de férias já está mais tranquilo. E para finalizar o vídeo, eu só queria comentar sobre o que você tem que fazer nessa interrupção ou suspensão do contrato de trabalho. Você vai ter que avisar o governo, né? O Ministério da Economia vai ter que mandar para eles essa informação em até 10 dias para que o funcionário comece a receber esse valor em até 30 dias. Faltam algumas regulamentações do governo sobre isso. Então, eles vão ter que regulamentar como é que você envia, como é que você faz o aviso, mas eles já deram os prazos. Não pode perder os prazos, porque se perder, você tem que pagar tudo certinho, salário, todos os impostos. Você que fica responsável se perder o prazo, tá bom? Se tiver alguma dúvida maior, eu estou aí à disposição. E eu sei que tem muitas dúvidas, mas a gente está acompanhando tudo para manter todo mundo atualizado. Um grande abraço e até mais.